Eu acho que o medo, ele se desprende no momento que começamos a luta, né? Porque se a gente não tivesse medo, a gente entregaria a terra. Uma vez que nós não entregamos a terra, que rebatemos, que lutamos, que buscamos. Então, é uma maneira de você dizer assim, não, eu não aceito e meu medo é muito maior de que isso aqui acabe, porque não vai deixar nada de histórico, nada de palpável para que as pessoas no futuro saibam que aqui tem uma comunidade, que existiu pessoas, que veio sofrimento, que teve muita luta, que teve todo um embate para chegar até hoje, nos dias atuais. E essa é a minha visão. Nós temos alguns hábitos, né, de comunidade que é muito forte no Taim, né? Por ser uma comunidade onde, quando assim precisava assim, de uma casa para tapar mesmo de barra, a gente tem muitos trabalhos conjuntos que a gente chama de mutirão, né? Então o trabalho é meu, mas vem todo mundo e me ajuda, né? Ainda até hoje ainda existem os mutirões. É assim, por ser uma comunidade, não vou dizer tão perfeita, a mais unida, mas por haver aquela união familiar. Então esse convívio, quando a gente está fora, que a gente olha de lá para cá, aí a gente percebe quanto isso é forte, né? Então isso sempre exige da gente a ver, né, essas relações com um foco mais apurado. Então quando você tá aqui, às vezes você nem consegue perceber como é importante isso, né? Para que a gente vencesse, nós, comunidade, vencesse o poder aquisitivo, nós resolvemos fundar uma união de moradores. Quando a gente foi fazer os documentos, nós aqui no entorno da gente já tinha várias associações. Nós somos uma das mais novas associações. O Porto Grande é mais antigo, Rio dos Cachorros, a Vila Maranhão, todos são mais antigos, né? O Cajueiro. E quando nós pensamos na criação de uma institucionalidade para a comunidade, para representar a comunidade, a gente pensou exatamente nesse nome, né? No conceito que carregava o nome, né? Associação, tem associação de tudo por aí. Então vamos colocar outro nome que seja mais forte. Aí a gente colocou União. E ela é registrada assim, né? Como União de Moradores. Então a luta política pela terra, ela começa há muito tempo atrás. As comunidades tradicionais, aqueles que aqui chegaram primeiro, né, aqueles que viviam da pesca, que vivem até hoje, aqueles que vivem da agricultura, né, da pecuária, do cuidado uns dos outros, da vida comunitária, eles estão aí presentes e alguns ignoram isso, né? Então essa luta das comunidades tradicionais é a luta permanente da terra. E nós estamos aqui, sobretudo, para apoiar esse espaço. Na época de 1980, apareceu um cidadão, dono de uma oficina, querendo se passar por dois moradores mais antigos da comunidade. Se mostrou muito naquela época, muito interessado, muito companheiro. Depois percebemos que ele estava tentando ficar com as terras. Aí em 87 a gente cria a associação e em 91 eu tentei fazer uma casa e ele me processou por estar invadindo o sítio dele. Então isso começa a mudar a relação dentro da comunidade, porque agora tinha alguém implicado com a polícia, né, com a justiça. Aí queria tomar, cercou, passou uma cerca após o campo, aí nós fomos para o embate mesmo. Quando o povo se sente ameaçado daquilo que ele se sente dono, ele reage. Então a comunidade começou passando a entender que se ele vencesse ele iria identificar outros alvos dentro da comunidade para ir vencendo um a um. E aí a gente poderia estar muito fragilizado. E daí tivemos muitos parceiros, né? A Igreja Católica, as comunidades vizinhas, agregamos uma grande força a nível de município. E nós passamos a buscar apoio dentro das outras comunidades, ainda utilizando aquela mesma rede de relação, o pessoal que roçavam aqui, que trabalhavam junto.
Isso foi se espalhando, extrapolou inclusive essa micro-região daqui que chamamos de Zona Rural 2. Então a Zona Rural 1 também veio para o apoio, o pessoal da Matinha, do Quebra-Pote. Então quando tinha as audiências com o juiz, eu ia com o advogado, mas em seguida chegavam 2, 3 ônibus. As comunidades tradicionais têm uma relação com a terra, uma relação com as áreas onde eles vivem de uma forma um pouco diferente daquelas relações de posse comum. A posse dessas comunidades não é apenas algo com conteúdo econômico. É também um espaço de desenvolvimento de relações sociais, de biografias, de vidas que se construíram nessas regiões e que, portanto, devem ser objeto de proteção por parte do Estado brasileiro como expressões dos modos de criar, fazer e viver de grupos tradicionais e formadores da cultura brasileira. Então a nossa luta não é apenas do pároco, é uma luta da igreja conjunto, né, do povo, na sua maioria, multiplicadores de uma formação e de um pensamento. Né, um pensamento comum que é de garantir a vida, a dignidade das pessoas que moram nesse território. No meu entendimento, o líder comunitário é aquele que vê, não ele, mas a comunidade como um todo. Ele funciona mais ou menos como, basicamente como um conselheiro, né? Porque dentro da comunidade, graças a Deus, a gente tem uma rotatividade de pessoas que assumem a direção. Eu fui presidente lá em 91, em 2007 vi a necessidade de contribuir de novo, né, na direção, a partir da direção. Nós temos 4 monstros que eu chamo, né? Alumar, Vale do Rio Doce, a Votorantim, a PMX. A visão que se tem hoje desses monstros, eu acho que ela só tem a gente só tem esse olhar sobre eles pela forma como se instalam. É que não há uma transparência, né, na instalação, de como se dá isso. A gente ficou sabendo depois de muito tempo que a Alcoa se instalou, passou 15 anos sem pagar IPTU, outros 20 sem pagar ISS, por aí vai, né? E aí para onde, e dos outros está cobrando de todo mundo, né? Então um empreendimento como esse que diz que é autossustentável e tem que ter esses benefícios todos, o cidadão comum não tem. Essas comunidades que existem ali há tanto tempo devem ser levadas em conta no planejamento de qualquer atividade e não ser tratadas apenas como um obstáculo a ser removida. A luta do povo, ela consiste exatamente pela criação da reserva extrativista do Taim. Nos anos 80, no final dos anos 80, 90, a gente estava contabilizando já os prejuízos com relação à contaminação nos rios, né? A redução de alguns pescados e tudo. A criação da Resex do Tauamirim passa por vários, digamos assim, percalços desde o momento inicial no ano 2003. A reserva é esse território tradicional onde as pessoas podem continuar utilizando os recursos naturais em que elas já faziam uso anterior à criação dessa unidade de conservação, mas é principalmente um espaço onde vai garantir um modo de vida. E aí está dito o espaço de reprodução social, cultural, religiosa, todo modo de vida que aquela população já tinha antes. É importante observarmos que desde a criação, desde os primeiros momentos de pleito pela criação da Resex Tauamirim, a comunidade sempre esteve muito envolvida. Na verdade, ela foi a autora deste pedido de criação da unidade de conservação perante o IBAMA desde o começo da década de 2000. Toda a parte técnica que era necessário para embasar o processo, nós do antigo CNPT, que era no IBAMA, aqui no Maranhão, nós fizemos o processo e entregamos em 2007. De lá para cá, foi feito alguns espaços, o Ministério de Minas e Energia pediu para rever o processo, porque nessa área tinha interesses do ponto de vista mineral, de extração mineral, e aí voltou para as comunidades fizeram recorte
no perímetro da unidade, fizeram novas conversas, voltou novamente, o que nesse momento o processo ele se encontra aguardando o parecer do governo do Estado do Maranhão. A criação da Resex Tauá-Mirim, além de não ser levada em consideração nos planejamentos dos órgãos públicos, nos órgãos de desenvolvimento econômico do Estado do Maranhão, ela não tramita de forma célere. Quem tramita de forma célere, na verdade, são os pedidos de implantação de empreendimentos. Então, esse interesse humano, esse interesse tradicional, é um interesse que pesa nos termos da Constituição e que deveria ser considerado antes de qualquer deliberação política pela implantação de grandes empreendimentos. Atualmente, existe uma decisão judicial que determina ao Estado do Maranhão que não realize o deslocamento compulsório de qualquer comunidade desta região. Essa decisão judicial ela é fruto de uma ação civil pública que foi proposta recentemente pelo Ministério Público Federal do Maranhão em defesa da permanência dessas comunidades na região do Tauá-Mirim. A contaminação dos nossos mananciais é muito grande nessa região, então nós estamos lutando não é só pela questão da terra, é pela sobrevivência da pessoa humana, né, dentro da sua comunidade onde ela nasceu, onde seus pais as criaram dando banho em rios, que hoje você não entra, que você pode ali ficar no rio apodrecido junto com ele. É importante e é necessário que nós do ICMBio tenhamos uma resposta para dar para as comunidades, porque na medida em que as comunidades nos pedem para fazer um processo de reserva extrativista, mesmo que seja para chegar lá no final e todo o processo chegue ao momento que as próprias comunidades ou que o governo ou que uma das partes diga que não é possível, que tem uma outra opção para essas comunidades, é necessário que se dê uma resposta, né? É necessário que uma unidade que foi pedida em 2003, há 10 anos atrás, né, que criou toda uma expectativa na vida das pessoas e que criou também toda uma leitura do que é importante do ponto de vista ambiental, porque no processo de criação tem a sensibilização e eles participaram de várias sensibilizações, é importante para a gente do ICMBio dar uma resposta para essas comunidades. Todo o processo de criação da Resex do Tauá-Mirim já foi concluído pelo menos desde o ano 2008. O que falta agora é efetivamente uma deliberação sobre os limites da unidade de conservação e sobre a sua efetiva criação. Essa decisão, ela possui uma natureza política, é uma decisão discricionária que o poder público tem que adotar sobre a criação dessa unidade, que já se declarou como viável do ponto de vista ambiental e do ponto de vista humano. Eu posso dizer uma coisa que talvez poucas pessoas dizem. Eu não me orgulho da minha luta, não, mas eu me orgulho dos companheiros que eu tive. Porque o maior prêmio que eu tive foi os companheiros, tudo que eu tive, que até hoje eu tenho. Tem companheiro morto, como eu falei, que não conseguiram ver a estrada chegar. Tem companheiro meu que não viu, mas que contribuía, que confiava, que trabalhava, que ajudava, que era um conjunto de fortalecimento dentro da própria comunidade, para que hoje tivesse o engrandecimento e o respeito das universidades que vêm fazer pesquisa. Imagina se não tivesse esses companheiros, a gente não estaria aqui discutindo esses... Então, não é eu, mas todo esse conjunto que a gente conseguiu montar e que muitos... né, eu vejo uma praça hoje aqui, você não imagina o tamanho da minha satisfação, do meu orgulho de ver os companheiros trabalhando, porque eu sei que isso tem fundamento, isso teve luta, teve... muito suor, muita fome, muita questão atrás de toda essa situação.